Pensa numa família que não só criou uma arte marcial, mas que mudou completamente o jeito que o mundo todo vê uma luta. É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar fundo na saga incrível da dinastia Gracie. Uma história que já dura, olha, 4 gerações. Tá, mas a pergunta que não quer calar é como? Como é que uma família conseguiu um feito desses? Para a gente entender de verdade o tamanho do impacto deles, a gente precisa voltar lá no comecinho, onde tudo realmente começou a tomar forma. A saga dos Gracie é quase como uma peça em 4 atos. São 4 gerações e cada uma pegou o bastão da anterior e correu mais longe, sabe? Eles transformaram uma arte marcial que era de nicho num verdadeiro fenômeno mundial. E a nossa história começa com Gastão Gracie. Ele era um homem de negócios com visão que viu muito potencial num mestre de jiu-jitsu japonês que tinha acabado de chegar no Brasil, o Mitsuyo Maeda. Esse apoio, lá no início, foi a semente de tudo. Só que os filhos do Gastão, eles não se contentaram em só aprender. De jeito nenhum. Eles pegaram o que o Maeda ensinou e transformaram na marra em algo completamente novo. Uma arte marcial brutalmente eficiente, feita para valer, para a rua, não só para o ambiente seguro de um tatame. E no centro dessa primeira geração, a gente tem 2 irmãos que eram peças-chave, mas com papéis bem diferentes. O Carlos era o cérebro, o estrategista que organizou a família e a arte. Já o Hélio, que era menor, mais franzino, ele foi o coração da inovação. A suposta fraqueza dele, na verdade, foi o que o obrigou a refinar cada técnica, focando em alavancagem e não em força bruta. E foi assim, dessa necessidade, que nasceu o Gracie Jiu-Jitsu. E a família era muito mais que só esses 2, claro. Tinha o George, o verdadeiro desbravador que saía pelo Brasil desafiando todo mundo e espalhando o nome da família. E o Osvaldo, o professor, aquele cara meticuloso que fazia questão que cada detalhe da técnica fosse passado adiante com perfeição. E se tem uma coisa que mostra o espírito do Hélio Gracie é essa luta lendária de quase 4 horas. Isso não foi só um combate, foi uma demonstração absurda de resistência, de coração, de uma vontade de ferro. No fim das contas, Hélio pode não ter saído com a vitória no papel, mas a coragem dele o transformou numa lenda, num verdadeiro herói nacional. Bom, com a base toda construída e bem sólida no Brasil, a próxima geração dos Gracie tinha uma missão ainda mais ousada. Eles queriam conquistar o mundo. E essa segunda geração, meu amigo, era uma verdadeira constelação. Tinha o Carlson, que afiou o lado competitivo da equipe, o Halls, que modernizou o jeito de treinar, o Rickson, que virou sinônimo de perfeição técnica, mas foi Rorion, com aquela mente de empresário, que sacou a oportunidade de levar o jiu-jitsu para o maior palco do planeta, os Estados Unidos. O Rorion não queria saber de discussão, de debate. Ele queria a prova. A ideia dele era simples, mas genial e muito audaciosa. Criar um torneio onde os melhores lutadores de cada estilo se enfrentassem para ver, na prática, qual arte marcial era a melhor. E esse evento, bom, ele mudou o mundo da luta para sempre. O ano era 1993. O evento, o primeiro Ultimate Fighting Championship, o UFC, e a partir daquele dia, o mundo das artes marciais nunca mais foi o mesmo. E quem foi representar a família? O magrinho Royce Gracie. E noite após noite, ele foi lá e finalizou caras muito maiores, muito mais fortes, de boxeadores a lutadores de sumô. O mundo inteiro assistiu, chocado. A eficiência do Gracie Jiu-Jitsu foi provada ali na frente de todo mundo, de forma inquestionável. E da noite para o dia, academias de jiu-jitsu começaram a pipocar pelo planeta inteiro. Com o mundo inteiro de olho neles, a terceira geração recebeu a missão de transformar essa febre, essa explosão de popularidade, em um legado que durasse. Aí que entram figuras como Renzo Gracie, que viraram verdadeiros embaixadores da arte. Ele foi lá e montou uma das academias mais famosas do mundo, bem no meio de Nova York. Isso ajudou a fincar a bandeira do jiu-jitsu no coração da cultura ocidental. Mas talvez ninguém dessa geração tenha mostrado o domínio contínuo da família de forma tão clara quanto o Roger Gracie. Pensa no maior campeonato de jiu-jitsu que existe, o Mundial. O Roger Gracie não foi lá só para participar, ele dominou. E esse número que está aí na tela é o número de títulos mundiais que ele ganhou. 10. 10 vezes campeão mundial. É um recorde que praticamente encerra qualquer debate e coloca ele como um dos maiores de todos os tempos, sem dúvida nenhuma.
E isso tudo nos traz para os dias de hoje. A gente chega na quarta geração, que não está só carregando a tocha, eles estão abrindo caminhos completamente novos. E quem está na frente dessa nova era é a Kyra Gracie. Numa dinastia que sempre foi marcada por homens, ela chegou e quebrou todas as barreiras. Foi a primeira mulher da família a pegar a faixa preta e a se tornar campeã mundial várias vezes. Ela provou que a garra e a técnica dos Gracie não têm gênero. E o currículo dela fala por si só. São 4 títulos mundiais e 3 ouros no ADCC, que é tipo a Olimpíada da luta de submissão. As vitórias dela não só trouxeram mais glória para a família, mas, mais importante, inspiraram milhares de mulheres no mundo todo a começar a treinar. No fim das contas, a história dos Gracie é muito mais do que só sobre luta. É a prova viva de como a visão, a inovação sem descanso e, principalmente, os laços de uma família podem pegar uma ideia e transformar num movimento global que tocou a vida de milhões de pessoas. E aí, fica a pergunta no ar. Depois de um século de domínio, de inovação, o que será que o futuro ainda reserva para o nome Gracie? Bom, uma coisa é certa, a dinastia está muito, mas muito longe de acabar. E o próximo capítulo dessa história ainda está sendo escrito.